E aí, amigos, tudo bem? Mais um podcast, né? Esse informativo aqui da Clínica Gastro. E hoje um podcast diferente. Nós não vamos falar de doença nem de tratamento como a gente vinha falando. É um podcast que a gente vai falar sobre uma pessoa, sobre a trajetória dela. E aqui comigo está o doutor Lino Rodrigues. Não é isso, Lino? Isso mesmo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo. Lino, tua experiência foi interessante e o importante, eu vou até alertar a gente como é que a gente se conheceu, eu e o Lino, foi interessante, né, Lino? Porque eu acho que foi em 2018, 2017 que a gente se conheceu. 17, né? Eu estava indo, vou contar essa história porque vai ficar legal. Eu estava indo, gente, para o congresso, um DDW, é um congresso americano de uma semana do aparelho digestivo americano. Então, junta lá os gastros, os cirurgiões e os endoscopistas, tudo junto lá e debatendo as coisas, né, Lino? Então, uma semana antes, eu estava me preparando para essa viagem e eu estava atendendo um senhor na minha frente. E aí entrou a secretária e falou: doutor, essa passagem lá para os Estados Unidos está tudo certo. E aí, esse senhor era o pai do Lino, que também se chama Lino, né, Lino? E ele disse: doutor, você vai para os Estados Unidos? Eu disse: sim, eu vou. Você vai para onde? Eu disse: vou para Chicago. Pronto, você vai conhecer meu filho. Você vê como é as coisas de Deus, né? Nos colocou em contato, exatamente. Então, em Tati, aí a gente foi para a viagem e conhecemos a primeira vez. Lino, fez medicina onde? Fiz aqui na Federal. Aqui na Federal, né? Mas que ano foi que tu terminou, Lino? Terminei em 96. 96. No meio do ano de 96, outubro de 96. Naquela época eu acho que só tinha Federal, né, Lino? Aqui em Teresina. Só tinha Federal. Eu acho que a estadual abriu 2 ou 3 anos depois, se eu não estou enganado. Mas naquela época só tinha Federal. E aí depois aí como é que foi tua jornada? Daqui tu fez o quê? Depois da medicina, do curso de medicina? Daqui eu fiquei até o fim do ano, né, no período de começar a fazer as provas de residência. Aí eu fui fazer provas de residência, eu fui para BH e fui para São Paulo, fazer prova em vários locais. Tu já tinha escolhido a especialidade? Sim, tu já... Eu sabia que eu queria gastroenterologia, acho que desde a época que eu paguei fisiologia. Já se identificou ali? Sempre gostei muito da área de gastroenterologia, especialmente motilidade. Mas tinha uma outra alternativa que eu estava pensando em fazer também, que era a única alternativa que eu considerava, além de gastroenterologia, que era biomedicina. Biomedicina não, era bioinformática. Bioinformática. Na época eu estava engatinhando. Na época eu estava engatinhando. Só tinha, acho que 2 universidades. Uma delas era a Universidade de Ribeirão Preto, que tinha um curso, já estava bem estabelecido de bioinformática. E eu tinha muita tendência de trabalhar com informática também, então eu fiquei na dúvida entre uma coisa e outra. Mas acabou que eu fiz gastroenterologia. Não quis fazer obstetrícia, não? Bioestatística é pesado. Não, obstetrícia. Obstetrícia não. Obstetrícia... De jeito nenhum, 45 dias que eu passei na Evangelina Rosa foram bem suficientes. Line, aí você passou na residência em São Paulo? Foi para São Paulo? Foi para São Paulo. E aí eu fiquei... Eu fiz clínica médica lá, terminei e a especialização em gastroenterologia. Fiz as provas de título para clínica médica. Naquela época, a clínica médica era quantos anos? Assim, Eram 2 anos com opção de 3 anos. Aí você opção de terceiro ano. E depois você fazia a prova para gastroenterologia ou não? Não, fazia separado. Separado. Né? E depois as provas você fazia opcional, as provas de título, né? Mas aí quando eu terminei, o chefe da da gastro lá, o Antônio Lopes, era na época o chefe da Associação Brasileira da ABM, eu acho, e não era opcional, então não tinha que fazer, né? Todos os residentes tinham que fazer. Era então, obrigatório, né? Era meio que obrigatório. Então fizemos. Aí eu fiz logo de clínica médica, fiz a de gastroenterologia. E aí a sorte foi que acho que alguns 2, 3 anos depois mudou e agora você tem que ficar revalidando, né? Naquela época para trás a gente é grandfather e aí não tem que ficar fazendo. Você está falando o título, né? O título, E aí, quando você terminou a gastroenterologia, você foi trabalhar como assim? Aí eu fiquei fazendo o mestrado na Escola Paulista, trabalhando na gastroenterologia clínica, na disciplina de gastroenterologia clínica, né? Mas trabalhando também com os colegas da gastrocirúrgica, porque eu fazia manometria e pegametria com o pessoal da gastrocirúrgica lá, o Edson Naguita. Eu fui fazer curso em Ribeirão Preto também, de motilidade, com o pessoal do Einstein.
E fiquei trabalhando. Montamos alguns laboratórios de motilidade digestiva em São Paulo. Trabalhava em alguns hospitais, em pronto-socorro, como clínico mesmo. E você não pensou na hipótese de voltar não para a Terra? Assim, eu não tinha ainda, não tinha na cabeça ainda isso assim. Não, estava naquela época que você estava começando, né, a montar uma. E estava fazendo a pós também, né? Fazendo a pós, exatamente. Estava fazendo a pós. Inclusive foi aí a ponte entre fazer a pós com manometria e pegametria. Eu comecei a montar os laboratórios, trabalhar e fazer uma coisa mais especializada. Tinha um consultório particular também. E foi que eu comecei a trabalhar como consultor em uma empresa nacional. Um laboratório nacional. Um laboratório farmacêutico nacional. Mas como é que surgiu esse lance assim? Quem foi que te convidou? Como é que foi essa estrutura, essa história? Foi pouco depois da prova de especialista, eu conversando com o pessoal, eu fiquei amigo dos diretores da FPG, o pessoal lá da diretoria, o secretário, e eles conheciam os representantes das indústrias nacionais. E um deles foi meio que ao caso assim, ele falou, olha, a gente estava pensando em contratar alguém para ser um consultor na área de gastroenterologia. Ele me conhecia. Esqueci de uma coisa, teve no ano de 2001, teve o Congresso Mundial de Gastroenterologia, ocorria a cada 4 anos, eu não sei se ainda é há 4 anos. E eles tinham um programa chamado Young Clinicians. Então eles selecionavam 1 ou 2 representantes de cada afiliada no mundo, e para representar o país no Congresso Mundial. E aí eles fizeram a seleção. No ano 2001 eu fui o representante do Brasil. E como eu tinha acabado foi assim que eu conheci o pessoal da FBG. Entendi. Você manda o currículo, eles analisam, escolhem 1 ou 2 pessoas. E aí o secretário da FBG virou um amigo pessoal mesmo. Aí ele falou, olha, tem uma pessoa que está procurando um consultor de gastroenterologia, você não quer conversar lá com eles, não? Aí eu fui lá, eu não sabia nem o que esperar, né? Não tinha noção nenhuma do que ia. O que se fazia, o que o médico fazia na indústria farmacêutica. E na verdade, o que é que faz mesmo? O que é que um consultor da indústria farmacêutica faz, Lino? No caso desse caso específico, né, consultoria com uma empresa nacional, o trabalho era mais focado em produzir conteúdo científico para a área promocional da companhia, né? Então, por exemplo, você tinha uma peça de um medicamento, um PPI, um antiácido, né? Bloqueador de bomba de próton. Então, o consultor da área de gastrologia ou de cardiologia, eles tinham de várias áreas, né? Cardio, gastro, pneumo. Então, éramos nós que selecionávamos os artigos, que iriam ser as referências para fazer nas peças promocionais. Se tinha consulta de outros médicos sobre os produtos, a gente que preparava as respostas, fazia treinamento dos representantes, preparava aula sobre os produtos da companhia. Para poder apresentar para os médicos e tal, né? Assim, exato. Então, uma vez que a gente fazia um visual aid, por exemplo, que chamava, né? Aquele caderninho que eles mostram, aquele folder, cada uma das informações era baseada num artigo, tinha uma citação, e aí você tinha que treinar os representantes, para eles poderem chegar e discutir com segurança com o médico o que estava sendo apresentado ali. Então, toda essa parte científica, não a parte promocional, a parte científica de dar informação e digerir aquilo para uma pessoa que é leiga, né, que vai ter que conversar com alguém que é outro especialista, que é o médico que eles vão visitar, era o que a gente fazia. Eu entendi. Esse treinamento aí dos representantes, quem faz é o consultor ali, né? Exatamente. Os consultores, nesse modelo dessa indústria pessoal, que nós não éramos funcionários da empresa, né? Logo depois, eles começaram a fazer algumas pesquisas clínicas. E aí criou-se um departamento dentro dessa empresa de pesquisa clínica, que eu comecei a trabalhar também com pesquisa clínica. E como eu já estava fazendo mestrado, sempre gostei de pesquisa. Desde o segundo semestre da faculdade, eu já estava no NPPM lá aqui na Federal, fazendo pesquisa com animais, nesse caso pré-clínica, né? E aí eu passei a fazer a parte de medical marketing, que é essa parte de suporte à parte promocional, mas também escrever protocolo, conduzir o estudo, fazer análise estatística, preparar os resultados. Então você começou a fazer pesquisa clínica nesse laboratório nacional, já iniciou aí. Nesse laboratório nacional.
Você sempre gostou de pesquisa, né, Lino? Assim, sempre de estatística, essas coisas. Sempre né? gostei. Já tinha, na época da faculdade, tu já tinha essa veia aí. Já, eu lembro que o meu primeiro congresso que eu fui para apresentar o trabalho foi o congresso da FESB, em 93. O trabalho começou, eu entrei em 91, eu acho que no fim do ano, a gente paga bioestatística no primeiro semestre, né? Então, acho que no fim do segundo ano, no fim do primeiro ano, a gente começou a trabalhar no núcleo de pesquisa de plantas medicinais, ali na Federal. E eu lembro que eu estava envolvido em 3 projetos, de testar a chimenea americana, que é a mecha brava, como analgésico com injeções intraperitoneais em rato. Aí a gente fez um estudo lá, eu e mais alguns outros colegas da turma, estávamos todos fazendo juntos, e eu fui para Caxambu, foi quando eu tive contato, com todas as coisas interligadas, né? Eu tive contato com uma exposição da antiga, não era ARPA, era a instituição que trouxe a internet para o Brasil dentro das universidades. Então eles estavam divulgando o que era a internet, que quase ninguém conhecia. E teve um curso de 3, 4 horas, eles montaram lá um standzinho com computadores ligados online. E aquilo, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Porque a gente sentava Foi aqui, o primeiro contato teu foi o primeiro contato com a internet. Foi nesse congresso em 93, lá em Caxambu. Da Sociedade Brasileira de Pesquisa para a Ciência, SPPC. E aí, eu sentava lá no computador, o cara falou, olha, a gente está conectado na biblioteca de Oxford aqui, na biblioteca de medicina de lá. Se você quiser procurar um livro, me fala. Aquilo ali eu falei, nossa, não é possível. Estou no céu aqui. Aí foi quando começou essa interação entre gostar de coisa tecnológica e também na parte médica. Pesquisa. E aí, mas você já tinha computador aqui na faculdade? Não tinha, não. Nem tinha internet, não? Foi o primeiro contato, foi lá, né? O primeiro contato foi lá. Aí, quando eu voltei, eu descobri, quando a gente passou, isso eu ainda estava na parte básica, né? Quando a gente começou a parte clínica, que a gente veio para o HGV aqui, que tinha no CCS, tinha 2 computadores que tinham recentemente adquiridos, eles estavam abrindo, né? Implementando. E aí a gente tinha acesso, os alunos tinham acesso aos computadores. E pouco depois implantaram na Biblioteca Central, lá no campus, uma sala com 10 computadores também. Mas era da época que ainda era conexão de escada, com aquele modem. Eita. E cada computador só tinha 2 horas de acesso por dia. Aquelas vadinhas e tal. Aquelas vadinhas lá e tal. Então, o povo hoje está no céu, viu, Lino? Ainda reclama às vezes. Também, a conexão 24 horas com fibra ótica. Aí depois disso foi... eu estava trabalhando com pesquisa, isso na universidade, né? Na básica, e depois, quando eu estava na parte clínica, com o Dr. Carlos Henrique Nery Costa, do HDIC. Ele estava fazendo uma pesquisa com vários alunos, tanto de medicina quanto de enfermagem, biomedicina, com calazar, né? Aquela epidemia de calazar que a gente teve em 91, 92 aqui em Teresina. Então, foi um aprendizado fantástico também, né? Uma pessoa extraordinária, um profissional extraordinário. Com uma vivência muito grande. Uma vivência muito grande. Eu aprendi muito de pesquisa com ele, e especificamente pesquisa epidemiológica, né? Que era o que a gente estava fazendo. Lino, aí nessa tua jornada lá pelo Laboratório Nacional, como é que tu foi parar nos Estados Unidos? Conta essa história aí para nós. Aí. Aí, assim, eu fiquei fazendo essa consultoria por alguns anos. Uma vez que eles instalaram o departamento de pesquisa clínica, eu passei mais tempo voltado à pesquisa do que a parte... Ainda continuava fazendo a parte de medical marketing, da parte comercial, mas estava... fazendo vários protocolos de pesquisa locais da indústria daqui, local. E aí surgiu uma oportunidade, agora eu não me lembro quem foi que me falou, que uma empresa internacional, cuja afiliada era aqui no Brasil, tinha uma afiliada aqui no Brasil, estavam fazendo seleção para gerentes médicos da companhia. E aí eu resolvi se candidatar. Aí teve um processo de entrevista, eles davam um artigo científico para você apresentar de um dos medicamentos. Primeiro você manda o currículo, um negócio desse aí, ou como é que ele, assim, como é que funciona? Você manda o seu currículo, aí eles lhe chamam, e aí tem um processo, na época, hoje em dia eu não sei se o processo é assim mais, porque já deve ter mudado, mas na época eles lhe davam uma semana, um artigo de um dos produtos da companhia, e aí eles falaram, olha, eu quero que você lê esse artigo,
e explique ele para a gente. Basicamente era isso, né? Avaliando a sua capacidade de entender como aquela pesquisa foi feita e como você traduzir aquilo para as pessoas. Tanto para um público médico ou para um público não médico, no caso dos representantes da companhia. Então, e foi isso. Então, teve a entrevista, teve essa parte prática, digamos assim, que era fazer uma apresentação sobre um dos artigos científicos centrais da companhia. Aí, eu fiz isso, me apresentei lá, teve até eu estou te falando que as coisas da informática acompanham, né? A gente sempre é preparado de alguma forma para coisas que a gente não acha que são importantes na vida da gente. Mas uma vez que eu tinha tanta familiaridade com computação, com produtos, eu estava bem atualizado nas versões do PowerPoint, que era o produto que a gente usa para dar aula, né? E eu tinha baixado uma versão recente, PowerPoint 2007, eu acho, e eu fiz toda a minha apresentação, cheio de animação e tal, as coisas, bem bonitinha a apresentação. E eu fiquei, poxa, será que eles têm um PowerPoint 2007? Porque naquela época as versões não eram compatíveis umas com as outras. Você tinha o 2005, não rodava das versões antigas, mas não rodava das versões novas, né? E aí tu não tinha levado o computador, tu levou Não, eu levei um pendrive com a aula, né? E aí ficou preocupado, será que ele tem a versão que eles têm? A companhia multinacional, eles devem ter um PowerPoint atualizado, né? A última versão do PowerPoint. Só por precaução, eu vou baixar o visualizador da versão 2007 no mesmo pendrive. E aí, cheguei lá, entreguei o pendrive para eles não abriam, eles tinham a versão 2005, uma versão antiga do PowerPoint. Aí ficou, não, mas está tudo pronto, e aí tinha outro candidato para apresentar, né? Falei, não, mas não, eu abro o visualizador aí, você pode rodar. Visualizador, sabe assim, quando é uma coisa que impacta, né? Parte do processo de seleção é você, de quem trabalha na indústria farmacêutica, é você se depara com roadblock, com problemas o tempo todo. E como é que você vai resolver isso? Então essa parte de pensar na frente, se isso acontecer, a solução é essa, entendeu? Então você já tinha levado a solução. Já tinha levado a solução. Se não, tu já pensou, eu não ia ter... Eu não ia conseguir apresentar. Eu vou fazer um parênteses aqui, gente, porque Lino, tu já está há quanto tempo nos Estados Unidos? 15 anos. 15 anos. Então, assim, às vezes ele mistura um pouco do inglês, mas é isso mesmo. Cara, e olha, isso me irrita tanto. Mas não é nada. Nossa língua. Não, eu sei disso, que é uma língua bonita, você gosta disso aqui, mas eu estou só explicando porque eu também tenho uma irmã que mora lá e ela mistura também. Assim. Às vezes ela dá um bloqueio, ela pergunta para mim como é que eu falo isso em português. Pois é, tem que pensar assim, aquela palavra. Veja, isso não é frescura, não, é porque acontece mesmo com as pessoas que moram lá. E eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. O Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que eu falei que eu trabalhei com ele, eu conheci, eu estava naquela sala dos CCS, dos computadores. Sim. Estava lá usando um micro e ele chegou, porque ele queria fazer uma pesquisa e a internet que tinha era lá. Aí ele pediu o acesso, estava lá, eu fiquei no computador, ele ficou no outro. Aí uma hora ele virou para mim e pediu alguma coisa, não lembro o que era, mas ele não conseguia lembrar a palavra, porque ele já estava nos Estados Unidos também, fez pós-doutorado lá. E ele fez exatamente esse comentário, ele falou, olha, desculpa, não é frescura não, mas é porque eu não me lembro da palavra. E aí eu estou aqui hoje na mesma situação. É lindo. Aí você fez a apresentação lá? Sim, fiz a apresentação. Aí ficou bacana, né? Eles gostaram. Uma das coisas que eu lembro até hoje, ele falou, olha, de todos os candidatos, desde depois que eu fui contratado, né? O meu chefe falou, de todos os candidatos, a única pessoa que falou o nome da medicação correta foi você. Foi era um anticorpo monoclonal e o nome é muito complicado, o nome genérico, né? Entendi. Então, outra ideia de coisas que você acha que é tão pequena, que não faz diferença, eu falei, gente, eu vou apresentar um produto da companhia, eu tenho que falar pelo menos correto o nome do remédio deles, né? E eu fiquei treinando até que saia naturalmente. E eles ficaram impressionados com isso. Eu sempre digo, você tem que estar preparado para a sorte. Quer dizer, a sorte te lançou lá, mas você estava preparado. Você sabia informática, sabia desenrolar a parte da informática e também até saber treinar, fazer dizer corretamente o nome do produto, que foi... coisas pequenas assim, né? Mas óbvio, se não tiver toda a parte científica também, não é porque eu ia dizer tudo correto. Mas aí isso ficou um mês e pouco, eu achei que eles nem iam mais me ligar, aí de repente veio a ligação, olha, venham aqui, acho que a gente queria que você viesse. E aí eles estavam para lançar no Brasil um produto na área de gastroenterologia, só que não tinham começado ainda, então os primeiros 2-3 meses eu fiquei na área de endócrino, porque tinha um produto de endócrino que é para hipotireoidismo. E assim que o produto veio para o Brasil, aí eu virei gerente médico do produto aqui no Brasil, junto com 2 outros que estavam
tinha várias indicações, reumatologia, gastroenterologia, então eu fiquei com a gastro, um outro colega foi com o reumato, e depois dermatologia. E aí você trabalhou aqui no Brasil para esse laboratório internacional quanto tempo? Aí eu fiquei de 2007 a 2010. 2007... 3 anos aí. 3 anos. Em 2007 eu era gerente médico para a área de gastroenterologia. Isso foi 1 ano e meio eu fiquei nessa posição. E aí com a companhia abrindo pesquisa em áreas de oncologia, começaram a vir vários estudos de fase 2 para cá. Desculpa, fase 3. Então, esses estudos muito recentes, fase 1 e fase 2, não vinha para cá, para a afiliada brasileira, né? Mas tudo fase 3 e fase 4, a gente recebia vários. Inclusive, a gente tinha estudos de fase 4 feitos na afiliada. E aí, até o momento, cada gerente médico de cada produto... Lino, vamos dar uma paradinha aqui. O que é estudo fase 1, fase 2? Explica um pouco disso aqui para quem está nos ouvindo entender isso aqui. Tá, a pesquisa clínica tem tradicionalmente essas 4 fases, né? Então, normalmente estudos de fase 1 são estudos de farmacocinética, em que você vê a distribuição do medicamento, a absorção, a eliminação, você vê nível plasmático, você vê... Isso aí é fase 1? Normalmente é a fase 1. E normalmente é feito em voluntários, sadios. Aí, quando você faz... uma vez que você estabelece tudo isso, você consegue dizer qual vai ser a dose provável que vai ser eficaz no doente. Você começa a fase 2, em que você vai fazer inicialmente a fase 2A, é a prova de conceito, em que você vai demonstrar que aquela droga trata essa doença. Então, você tem um mecanismo provável de ação, você já estudou isso na fase 1, e você tem já a dose estimada. Então, aqui você começa já com pacientes. Né? A fase 2. Você pega pacientes e começa a administrar a medicação e ver o efeito farmacodinâmico da droga. Primeiro ali a farmacocinética, que é o que o corpo faz com o medicamento, e depois aí a farmacodinâmica, que é o que o medicamento faz com o corpo, né? A ação do medicamento no corpo. E aí você passa normalmente você começa com doses únicas, administrações únicas da medicação, single ascending doses, né? Você vai aumentando a dose, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 500. E aí você passa para doses múltiplas. Então você passa a dividir por 3 dias, 5 dias, 10 dias, para você ver o comportamento já mais adequado, porque às vezes tem diferença do voluntário sadio para o paciente doente, por causa de várias outras coisas, de vários sistemas que estão comprometidos. Aí você estabelece a dose, você tem a prova de conceito, que aquela droga realmente é um potencial para tratar aquela doença. E aí a próxima fase é a fase 3, que é a fase de confirmação, em que você precisa definitivamente responder a pergunta de que aquela medicação trata essa doença. E aí você faz um protocolo geralmente maior, centenas de pacientes, dependendo da doença, do tamanho do efeito que você espera, e aí tem estatística adequada para demonstrar superioridade a um controle, quer seja placebo, quer seja controle ativo, ou não inferioridade a um outro medicamento que já existe no mercado, porque às vezes é um medicamento novo, mas já existe a classe no mercado, né? Entendi. Então você tem um medicamento que tem uma vantagem em relação a um outro medicamento. Por exemplo, tem o omeprazol e você vai lançar o lanzoprazol. O esomeprazol, né? Ou tem menos efeitos colaterais, ou a eficácia um pouco melhor. Então, aí você faz estudos normalmente da inferioridade. E aí, uma vez que você lança, que você manda o pacote regulatório para as agências regulatórias, no caso aqui a Anvisa, ali acaba a fase 3 e você, enquanto o produto não é aprovado, se você fizer algum outro projeto de pesquisa, a gente chama de fase 3B, antes é 3A, 3B. Então, normalmente essa fase é para você estudar populações que você não estudou na fase 3, tipo idosos, pacientes com insuficiência renal, pacientes com insuficiência hepática, outras etnias, por exemplo, japonês e chinês costumam ter várias modificações enzimáticas. CYP3A é diferente, né? Então normalmente a dose do remédio é diferente. Tudo isso normalmente é feito na fase 3B. E aí quando você tem a aprovação regulatória da agência naquele país, aí ela acaba a fase 3 e qualquer pesquisa depois daquilo é a fase 4. Entendi. Então indicações adicionais, indicações não, estudos adicionais, você vai fazer um marcador diferente, um endpoint diferente, sintomas que você não tem na sua bula, ou
estudo de que você entrou em compromisso com a agência regulatória, porque às vezes você tem uma medicação que você tem uma base de segurança, que normalmente é em torno de 1.000, 1.500 pacientes, e você não fez toda aquela avaliação antes da aprovação. Então você entra no acordo com a agência regulatória que você tem um post-market commitment, que é um comprometimento após a aprovação, de que eles vão dar a aprovação, mas você fica obrigado a fazer aquele estudo e demonstrar a segurança, o resto da segurança que está faltando, né? E aí então tu fazia isso, não? E como é que tu foi parar mesmo nos Estados Unidos depois? Então, nessa afiliada local, eu estava fazendo os estudos de fase 4 para alguns dos produtos que a gente tinha, e eles abriram uma posição, porque até nesse momento, cada gerente médico da produto tomava em conta do seu estudo em particular daquele produto. Mas aí ficava muito confuso a pessoa lidar com medical marketing e pesquisa clínica. Então eles ficaram na posição só de pesquisa clínica. E aí eu fui para essa posição. Então eu fiquei cuidando de todos os estudos de pesquisa clínica, de todos os produtos da companhia, que vinham de fora, os fase 2, 3 e os locais da gente fase 4. E nisso, a companhia começou a trabalhar com um novo produto para hepatite C. E o diretor, que estava liderando todo o desenvolvimento da droga, veio para o Brasil, porque ele queria colocar sites brasileiros nos estudos de fase 2 e fase 3. E aí a gente fez eu tinha contato com o pessoal, né? A gente fez um tour, né? Com várias universidades, vários sites que tinham grande população de pacientes com hepatite. Falou sobre a epidemiologia, sobre o programa de hepatite do Brasil. E aí, 6 meses depois, o meu chefe falou, olha, você foi convidado para ficar 1 ano lá na Matriz. Que é em Chicago. E aí foi assim que eu fui para lá. Né? Então, nesse momento, tu já tinha largado mais a parte comercial desse laboratório e já estava mais na parte de pesquisa mesmo. Né? Eu fiquei 1 ano e meio no Medical Marketing, né? E aí com 1 ano e meio eu mudei de gerente médico para gerente médico de pesquisa clínica. Tu se concentrou nisso, Era só pesquisa clínica. E aí depois isso foi em 2010. Eu fui para Chicago, ainda era funcionário da afiliada brasileira, e eu ia passar 1 ano e ia voltar para a afiliada. Mas aí com 2, 3 meses lá, eles me fizeram a proposta de ficar permanentemente lá, e eu fiquei para lá. Aí tu... Estou lá até hoje. E continua fazendo a mesma coisa? Continuo trabalhando com pesquisa. Aí, a diferença é que agora, na matriz, você tem acesso a todas desde o desenvolvimento da molécula até a parte pré-clínica, a parte in vivo, inicial. Ou seja, todas as fases, todas né? As fases Antes tu estava trabalhando só na fase 3 e 4 ali. Agora tu está vivendo toda... Aí agora a gente faz fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 também. Né? Estou fazendo estudos com fase 4 agora. Mas a diferença é que... E até aí, enquanto eu estava aqui no Brasil, eu tinha um acordo com a empresa que uma das coisas que é interessante para o médico farmacêutico também é que ele não se desligue completamente da clínica, porque afinal de contas, a gente tem que produzir coisas que sejam alinhadas com quem vai usar medicamento. Né? Sim. Então eu tinha feito um acordo com eles que eu trabalharia a semana toda, exceto a segunda de manhã. E aí, segunda de manhã, eu mantinha o meu ambulatório, um ambulatório que eu participava na Escola Paulista de Medicina, né, que era de esôfago, estômago e duodeno. Então, eu ainda tinha pacientes, eu via pacientes até 1 semana antes de viajar para os Estados Unidos. E tu tinha contato com o paciente nessa segunda-feira, até para ter a experiência ali. Exatamente. Tá? Mas lá nos Estados Unidos tu está fazendo Não, lá nos Estados Unidos não, porque você até pode transferir o seu diploma de médico para lá, mas você não transfere a subespecialidade. Só de médico. Só de médico. Você pode transferir o seu MD para lá, mas aí tinha que fazer gastroenterologia de novo lá. Tudo aí não dá. Não tinha mais saco para isso, né? Aí, assim, o que eu faço hoje em dia, eu não vejo paciente direto. Né? A gente prepara todo o protocolo de pesquisa, a brochura do investigador, todo o termo de consentimento, toda aquela coisa, faz o plano de análise estatística e os centros de pesquisas dos hospitais executam o protocolo. Inclusive aqui, um dos estudos que eu trabalhei com esse medicamento para hepatite foi um estudo só no Brasil. Totalmente brasileiro. Eu era o médico monte do estudo e
vim para cá, fazer treinamento com os investigadores, tinha contato com os investigadores, mas os centros daqui que colocavam os pacientes. Então você é mais digamos, administrador, né, medical monitor, do protocolo em si, né, não dos pacientes. Claro que, como você conhece muito melhor a droga do que qualquer outra pessoa, porque você está no processo de desenvolvimento, quando os médicos têm algum efeito adverso, alguma questão, dúvida sobre o produto em desenvolvimento, você é o ponto de contato. Você é quem faz ali, do médico com o laboratório, né? Então... Em média, assim, em quanto tempo, em média, um produto ele é gerado, embrionado, até ser lançado para o público, assim, mais ou menos? Está mudando muito. Quando eu comecei, eu lembro isso claramente, quando eu fiz os primeiros cursos de pesquisa clínica, era em média de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos? 15 a 20 anos. Muito tempo. Para o lead candidate, que é a molécula mais promissora, até a aprovação regulatória. Né? Então, tem toda a parte química, que é achar quimicamente a droga. Aí tem todo o screening de toxicologia, porque pode ser que se você tem a molécula, mas ela é genotóxica, não é uma droga para humano, né? A não ser que você queira usar como né, arma biológica. Mas, aí depois tem o screening em vivo, aí começa a fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Todo esse processo 15 a 20 anos, geralmente. Mas, hoje em dia, isso está mudando. Essa droga que a gente lançou para hepatite foram 9 anos. Está reduzindo, né? Está reduzindo. O que é que você assim, atribui essa redução? Assim, a parte de informática seria isso? Parte de bioinformática. Bioinformática. E hoje em dia tem várias tecnologias de pull-through screening, que é você pega uma biblioteca de moléculas e você testa um mecanismo para centenas de candidatos ao mesmo tempo. Aquelas plaquinhas lá você vai testando e isso aí é o lead identification phase. Você identifica uma molécula que é mais promissora que as outras. Isso consumia bastante tempo no passado. Hoje em dia, aí tem a parte da toxicologia, a parte de segurança não muda muito, porque é a segurança, você não pode tirar muita coisa da parte de segurança, né? Mas ficou... Deixa eu tentar entender, ficou mais rápido você identificar a molécula que vai dar certo, seria isso? Isso, assim? Candidatos que são mais propensos a dar certo. Uma vez que você chega na fase clínica, existem já desenhos de estudos que são mais otimizados para precisar de menos pacientes, para determinar a eficácia e segurança. Porque no passado você tinha que colocar estudos com 2.000 pacientes, 3.000 pacientes, isso demora. Né? E vocês já estão usando inteligência artificial na indústria? Já, mas não para gerar dados primários, né? Mas já tem usado, já tem uso de inteligência artificial, mas basicamente porque o tanto de dados que é gerado dentro de uma dessa companhia como essa é gigantesco. Né? Só para você ter uma ideia, a submissão regulatória desse produto que eu te falei, né, desse anticorpo monoclonal, foi o último da companhia que foi feito em papel. Depois de lá é tudo eletrônico. Foram 25 caminhões. Foi mesmo? 25 caminhões cheios de papel de folha 4, com todos os relatórios de tudo para o FDA. Meu Deus do céu. 25 caminhões cheios de papel. Então é muita coisa. Isso é para uma molécula. Hoje está tudo eletrônico hoje, né? Imagina todas as moléculas em várias áreas diferentes. Então tem muita coisa armazenada que fica difícil a gente como humano, então está se usando muito hoje de inteligência artificial para gerenciar toda essa informação e encontrar coisas. Por exemplo, quando o Covid apareceu. Covid é Covid, viu? Só traduzindo aqui. É o Covid. Quando o Covid apareceu, né? Será que tinha uma coisa em todos os nossos candidatos, todas as coisas que a gente já olhou, que teria alguma chance de ser ativo contra o Covid? Isso aí foi... Né? Então, assim, isso é uma coisa que não precisava ser... Podia ser feito por um bot. Né? Olhando todos os dados, alguma dessas coisas tem atividade contra aquela proteína específica. Aí vocês usaram a inteligência artificial para fazer essa busca aí? Não, eu só dando uma ideia, né? Coisas desse gênero... Pode ser feito, né? Que é o uso... A busca retrospectiva de informações. Lino, mas esse tanto de tempo que você ficou lá nos Estados Unidos, assim, como é que fica a parte, assim, você tirou o green card, como é que acontece isso, assim?
a parte pessoal para poder ficar Então, lá? aí- Porque você não pode ficar lá como Não, só profissional, né? não, Qual é o limite, assim? o visto normal é de 6 meses de visitante, de turista, né? Mas você não pode trabalhar com visto turista. Você não foi como visto turista, né? Não, Você já foi com Eu já outro- fui com visto de trabalho mesmo, né? E aí, qual é o limite você tendo esse visto de trabalho? Uma vez você tem um visto, enquanto você tiver visto, não tem limite. Não tem, não. Né? Aí o negócio é que você tem que renovar o visto, a empresa tem que renovar para você, na realidade, né? Porque quem o sponsor do visto, né, é a empresa. Entendi. No meu caso, como a empresa que eu trabalhava já era uma empresa americana e a matriz era lá, em Chicago, facilitou porque quem fez todo o processo foram eles, não fui eu. Porque Sim. a dificuldade muitas vezes é você ter que fazer o visto, pedir um visto de trabalho. E aí, nesse caso específico, foi um visto que é um visto de executivo, que eles... o argumento que eles usam é que não tem pessoas especializadas o suficiente lá no país para atender o mercado, então eles precisam trazer gente de fora. Então, isso ajuda. Né? Então, foi uma negociação entre o candidato, no caso, eu e a companhia, eu queria que eles aplicassem depois de um ano. Então, depois de um ano, e a gente acordou isso. Aí teve a companhia se separou, mudou de nome, teve umas confusões, mas coisas legais mesmo, que não era... Porque mudou de nome da companhia, então tinha todo um ajuste de papel para fazer, de advogado. Acabou que eles aplicaram para o meu green card com 2 anos e meio, mais ou menos. Uma vez que você recebe o green card, aí você pode ser sponsor de você mesmo. Quando você tem um visto, você depende da companhia. Se a companhia lhe despedir, você tem que sair do país. Entendi. Essa aqui é a parte que é assim meio... Você fica na mão deles, né? Mas uma vez que você tem um green card, se você for demitido, não, aí você pode renovar o green card você mesmo, ele dura por 10 anos. O green card não é definitivo, não, né? Não. Tem uma validade ali, Tem 10 uma anos validade, você tem 10 que... anos. Mas aí você pode renovar o green card. Você Entendi. não precisa de uma companhia para renovar. E aí, depois de 5 anos com o green card, você pode dar entrada no processo de cidadania. Né? Que eu já fiz, eu recebi a cidadania o ano passado. Então você tem dupla cidadania Agora hoje. tem dupla cidadania, É brasileiro e brasileiro. americano. Mas tudo isso é uma estabilidade, né? Especialmente quando você recebe o green card, é assim, um libertador, porque você está lá, você quer comprar uma casa, uma coisa, você fica, poxa, vou comprar a casa, e mês que vem eles me demitem, eu tenho que sair do país, né? Fica tudo isso, né? Fica mais tranquilo, assim, mais com tranquilo, o green card na mão. E dá mais estabilidade para você investir, né? Onde Exato, você mora e exato. tal. Na sua vida lá, né? Organizar a sua vida. Eu sei que lá, gente, é muito frio, viu? É a cidade dos ventos, né? A gente está até comentando antes que ele foi para Parnaíba ali, na água quentinha, é outra coisa. Nossa senhora, é uma das coisas que eu sinto mais falta, é um mar quentinho, porque lá é tudo gelado. É verdade. Lino, eu acho que o bate-papo foi bom. Obrigado por ter vindo e ter aceito. Eu sei que é um prazer. você tem a vida corrida e vem visitar os pais aqui. Eu te tirei desse convívio familiar, mas muito obrigado aí pelo ter aceitado o convite. Eu acho que ajudou muita gente. Então foi ótimo. Eu acho que uma das coisas que já que a gente está aqui, né, o objetivo é, se possível, incentivar outros a seguir esse caminho, é deixar essa ideia de que a gente tem que ter segurança no nosso próprio valor, né? Porque muitas vezes a gente, eu sou do Piauí, o cara vai, né? Porque um dia, geralmente eu paro para pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Nos Estados Unidos, o cara lá de Teresina, né? Mas muitas vezes ao longo da vida eu vi que a formação que eu tive na Federal foi uma das melhores que eu podia ter tido. Eu chegava na Escola Paulista. A Escola Paulista é uma faculdade excelente, mas eu via os alunos de medicina do 5º ano e eu ficava, gente, aluno de medicina do 5º ano não sabe disso, entendeu? Então a gente às vezes não tem ideia do valor do que a gente tem, né? É a símbolo do Vira-Lata, né? A gente sempre acha que é menos ali. Exato. Tem um pouco de confiança nisso, né? E aí se esforçar. Como você falou, a questão de você ter a sorte de aparecer, você precisa às vezes disso, mas se você não está preparado, não adianta, né? Não adianta. Então, acho que isso é a mensagem principal. Você estava preparado, claro, aconteceu os fatos, você foi aproveitando, e assim, a tua jornada é interessante porque vai inspirar muita gente, né? Porque como é o nome da cidade que tu saiu, Lino, lá que tu me disse? O nome da cidade que você saiu lá do Piauí, do interior? Meus pais são de Santo Antônio de Lisboa.
Pet Picos. Pois é, sair. Sou daqui de Teresina, mas mas mesmo assim, a origem é Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Sair de Santo Antônio de Lisboa e parar em Chicago é uma jornada bacana. E é aproveitar as oportunidades, né, Lino? Mas tem que estar bem preparado. E é como você disse mesmo, a gente tem que confiar no que sabe, né? É outra coisa, a gente nunca sabe o que vai ser útil no futuro. Eu não tinha a mínima ideia. Quando eu comecei a mexer com informática, aquele curso lá da internet, eu não tinha a mínima ideia que, se eu não tivesse feito aquilo, eu provavelmente não teria conhecido o Carlos Henrique, que foi no setor de informática da CCS. Eu não tinha feito a pesquisa em Calazar, não tinha talvez gostado de pesquisa clínica, não teria, sabe, assim, você não tem ideia do que coisa é. Do que vai que abrir as portas que vão te abrir, né? Estudar inglês também foi uma coisa que meus pais insistiram muito, que a gente fizesse um curso de inglês além do curso do colégio, né? Duas coisas importantes aí para vocês, hein? Saber informática e estudar inglês, né? Infelizmente, a língua científica global ainda é o inglês. Né? É o inglês hoje em dia. Então, eu nem falava bem, mas dava para ler artigos, né? Então, é o que você precisa para ler, entender, se atualizar. E aí, dada a oportunidade, nos congressos você pratica, você conversa, você tira dúvidas, né? Você conhece outras pessoas. Então... Bacana, Lino. Obrigado aí por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Abraço aí. Um abraço. Gente, o pessoal que me pediu, né, para poder ativar o sininho, né? É isso, Léo. Ativar o sininho, o que mais, Léo? Deixar. Se inscrever no canal e comentar para ver os próximos vídeos aí, né? Eu tava me esquecendo disso, viu, Léo? Forte abraço para vocês, hein? Obrigado, Nino. Um abraço. Tchau, tchau.